Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Aonde que Ele está? Ele está no meio de nós, isso mesmo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e o encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. Ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que belo Evangelho para a gente poder refletir um pouco sobre a palavra de Deus, né? Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, portanto um domingo, né? Os 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús. Estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Olha o que vai acontecer agora. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, escutem, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Gente, olha o versículo 16. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram Jesus. A tristeza, não é? Tinha tomado conta do coração deles. O que ide conversando pelo caminho? Jesus perguntou. Eles pararam com o rosto triste. Eles pararam com o rosto triste e não
reconheceram Jesus. É claro que Jesus aqui está com um corpo glorioso, sem dúvida nenhuma, mas também a tristeza, né, nos faz cegar. A tristeza nos faz pessoas pessimistas. Tanto é verdade que eles tinham abandonado. Eles estavam voltando para o seu trabalho, estavam voltando para a sua vida, eles que tinham deixado tudo para seguir Jesus. Agora Jesus morreu, eles não foram capazes de entender aquilo que Jesus sempre falou para eles, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Eles não foram capazes, não é, de absorver isso, e agora eles estão voltando para sua casa, estão tristes, porque Jesus morreu, porque tudo acabou. E quantas das vezes nós somos assim também, não é? A tristeza fala mais alto na nossa vida, o desânimo tem mais força na nossa vida, e nós temos que entender que Jesus é a alegria, que Jesus é o Senhor, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Mas isso não quer dizer que eu não vou passar por dificuldades. É inevitável, amados. Na vida nós vamos passar por momentos alegres, momentos tristes, nós vamos ter vitórias, nós vamos ter derrotas, e vai ser assim até o fim da vida. Como eu digo para vocês, nós vamos ficar desatando o nozinho, passando por problemas, passando por dificuldade, tendo momentos de alegria, tendo um momento de tristeza, tendo um momento... E vai ser assim, queira você ou não, vai ser assim, não é? Vai ser assim. O que nós temos que entender é que nós temos que colocar a nossa força, a nossa esperança naquele que não pode errar, porque é Deus. E dizer para Jesus, como esses discípulos aqui: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor, e me ajuda a sair dessa tristeza, e me ajuda a sair desta angústia, e me ajuda, Senhor, a administrar a minha vida, a administrar os meus problemas. E aí eles vão reconhecer Jesus de que maneira? Ao partir o pão. Olha que lindo isso, não é? Reconheceram Jesus ao partir o pão, na simplicidade, no amor, na ternura, na partilha. Na partilha é onde Deus está. Deus está onde um coração generoso está. Deus está onde a misericórdia está. Deus está onde o amor está. É exatamente isso que nós temos que entender. Fica, Senhor, conosco.